Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, eu fiquei um pouco afastado das nossas redes sociais, tá? Não somente aqui do YouTube, mas sim lá do Instagram também, tá? Então eu peço para vocês que compreendam, né? Porém eu me afastei devido à minha iniciação. Para aqueles que não sabem, me iniciei ao Orixá Oxóssi, ao Orixá Oxum, no Candomblé, na nação de Queto. Então eu tive um tempo de preceito, né? Eu tive que ficar afastado das redes sociais. Então eu peço essa compreensão de vocês, tá bom? Porém, estou voltando, né? Estou não, já voltei, tá? E quero deixar aqui o vídeo de hoje a respeito do surgimento da nossa Umbanda, tá? Quando surgiu, como surgiu, qual que foi o início dela, tá? Eu creio e acho, né, que muitos aqui do nosso canal já viram outros vídeos, já viram em livros ou ouviram, tá, do surgimento da Umbanda, que veio pelo Zélio. Porém, eu quero trazer para vocês essa história de Zélio e também uma outra história, né? Para abrir um pouco a mente de vocês, e gostaria que vocês deixassem nos comentários a opinião, né, de vocês a respeito do assunto e também deixassem aí algumas dúvidas que vocês têm, para mim estar trazendo aqui para vocês conteúdos em cima das dúvidas de vocês, né? O que vocês querem aprender, tá bom? Então, pessoal, desde já agradeço os novos seguidores, sejam bem-vindos. Esse canal foi criado para o conhecimento e aprendizado da nossa Umbanda, porém, deixo bem claro aqui para vocês, tá? Que é um canal de troca, tá? De conhecimento. Então a minha verdade ela não é absoluta, não é única, tá bom? Respeito todos, onde eu falo e deixo bem claro aqui para vocês. No meu conhecimento, a Umbanda, né, é uma única religião que ela abrange tudo que fala do espiritismo, tudo que fala a respeito de guia, de orixá, do invisível, né? Uma fé invisível, ela surge a Umbanda. Então, ela abrange todo mundo, ela abraça todo mundo, tá? Então, eu espero aqui que tenhamos uma troca de conhecimento, tenhamos aqui uma boa dicção, né? Em questão de falar a minha religião, a minha Umbanda é única. Não, pessoal, aqui nós tem essa questão de falar a respeito da Umbanda em geral, tá? Então deixo aqui para você ter uma fala da sua, eu ter uma fala da minha e os nossos irmãos também ter da deles, tá? Então, sem muitas delongas, vamos para o vídeo de hoje, que é a respeito do início e o surgimento da nossa Umbanda. Então, pessoal, vamos lá, né? Como vocês viram aí, nós iremos falar hoje aqui do surgimento, né? Da Umbanda, como surgiu a Umbanda, tá? Através aí da história de Zélio, e também quero trazer aqui alguns pontos, né? A respeito da história da Umbanda, tá bom? Então, bora lá. Começando aí, eu vou falar um pouco a história de Zélio para vocês. Como eu falei, eu acho que muitos aqui já ouviram falar a respeito da história da Umbanda, né? Através de Zélio, mas eu vou deixar aqui bem curtinho, bem rápido para vocês a história dele, né? Zélio, ele tinha 18 anos, tá? E teve, nesse decorrer da vida dele, muitos problemas de saúde, e ninguém sabia, ninguém descobria o que era
esses problemas. A mãe, né, os pais dele, levava ele para a igreja, levava ao médico, levava para todos que eram assim bem vistos, né, na época, que poderiam ajudar ele. Porém, nada resolveu, tá? E ele sempre teve os mesmos problemas, que era a parte espiritual, né? E com isso acabaram levando ele para uma reunião, tá? Kardecista. Porém, pessoal, temos que deixar aqui fixado que o quê? Que na época, né, que era 1908, tinha a discriminalidade, né? Tinha ali o preconceito com a espiritualidade. E a única religião do momento que era um pouco bem vista, né? Não quanto, né? E não com a proporção e pelo tamanho que era visto o católico, mas a única religião que tinha assim, uma visão boa, né, vamos dizer assim, na época, era o kardecismo, tá? Ele era já uma religião que já estava se estabelecendo, né? Então o pessoal tinha uma visão um pouco melhor. E Zélio foi levado até uma reunião kardecista. Pela primeira reunião, tudo ok. A segunda reunião, ele já começou a ter alguns problemas que ele estava tendo, né, com a sua espiritualidade. Porém, foi aonde ele teve a primeira sessão de incorporação dele, mas para os kardecistas, o que ele incorporava, né, a incorporação dele não era bem vista, porque sempre se apresentou como um índio. Então eles pediam para esse índio se retirar, né? Então eles desincorporavam. Hoje, trazendo, né, para a nossa fala. Porém, na terceira sessão, esse índio novamente retornou e falou que foi dia 14 de novembro, tá? Ele falou que dia 15 de novembro de 1908, às 8 horas, ele ia fundar uma nova religião chamada Umbanda. E ali ele passou mais informações e tudo mais, né? E o Zélio, voltando, foi-se embora no dia 15, que foi no dia seguinte, às 8 horas, na casa de Zélio. Ele realmente incorporou novamente. E ali tinha curiosos, né, para saber que religião que era essa, que guia, né, ou espírito que era esse, que deu o nome dentro de uma reunião kardecista de caboclo das 7 encruzilhadas. Então ali ele incorporou, ali esse caboclo ele fez, né, os benzimentos, fez as curas, deu ali passagem a um preto velho chamado Pai Antônio, tá? Que foi a primeira incorporação também do Pai Antônio em Zélio. Então ali teve aquela sessão de Umbanda, tá? Isso foi a história do início da Umbanda com o Zélio. E esse dia ficou marcado, né? E foi que deu o fundamento, né? Deu andamento com Umbanda, que foi dia 15 de novembro. Beleza, essa é a história de Zélio, ele que fundou a Umbanda, né, dia 15 de novembro. Hoje nós comemoramos a Umbanda, dia 15 de novembro, e ele ganha esse título por ter fundado a Umbanda. Beleza. Porém, pessoal, eu abri um leque, né, para o conhecimento quando eu estava à procura, quando eu estava aprendendo a respeito da Umbanda no meu início, e eu vejo que outros estudos, né, mostram que a Umbanda ela já era
reconhecida. Porém, ela não tinha nome, tá? Ela também não, muitos não sabiam o acontecimento, o que era. Então, por isso não deu nome, por isso que não sabia. Porém, se nós procurar até mesmo na internet, a palavra Umbanda, ela vem do quimbundo, né? Chamada quimbanda ou imbanda, tá? Porém, imbanda são de Angola, são do povo bando. E lá, quimbanda ou imbanda, né? Eles têm como um zelador, né? Hoje, para nós, um pai de santo, um zelador. Para eles, bando, a palavra imbanda é o zelador deles, né? É o curador, é o benzedor, é o rezador, é a pessoa que traz cura. Então, a umbanda, a palavra umbanda, ela vem de imbanda, do povo bando, que traz esse significado, né? Que é a cura, que é a ajuda espiritual, que é o curador, que é o rezador, né? É o benzedor. Então a Umbanda, ela ganhou essa proporção no nome e também a religião, tá? Porque a Umbanda hoje nós fala que é a paz e amor, né? A caridade, a cura, devido o nome dela vir do povo bando, né? E também ter uma tradução que faz sentido pelo que ela rege, pelo que ela manda, né, seguir. Beleza. Voltando, os conhecimentos que eu tive, né, os aprendizados que eu tive, que eu fui à procura através de livros, vídeos e tudo mais, nós temos aí a Umbanda, então, muito tempo antes de Zélio, porém ela só não era fundada. Então, é certo nós falar que Zélio fundou a Umbanda? É certo, porque ele foi lá, pegou dia 15 de novembro e registrou como o fundamento, como o início da Umbanda, né? Beleza. Porém, se nós for ver os estudos, a Umbanda ela já tinha antes, né? Já tinha médios que tinham os mesmos problemas de Zélio, porém não eram bem orientados. E na época, né, até mesmo antes de Zélio e após Zélio ter fundado a Umbanda, tinha ainda o preconceito, tinha ainda as crenças maior, as religiões maiores com o seu preconceito em cima da Umbanda, tá? Então Zélio até mesmo para ele se dar bem na época, né, e trazer uma boa impressão, uma boa visibilidade para a nova religião que ele fundou, ele começou a usar o que os escravos acabavam fazendo, né? Também história, que era o sincretismo católico. Então ele começou a colocar um monte de imagem católica ali, tá? Para representar os seus guias e ser bem vistos. Com isso, até os nomes dos centros espíritas que ele fundou tem nome de santos católicos. Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que hoje nós temos que saber as nossas histórias, temos que saber as nossas origens. Por isso que eu sempre deixo fixado em todos os vídeos para vocês que Umbanda ela tem o seu fundamento, tem o seu porquê, o seu para quê, tá? A Umbanda ela tem os seus conhecimentos. Então, novamente eu falo para vocês, antes de Zélio já existia a Umbanda. Se nós for parar para ver e ter o conhecimento, ter o aprendizado da Umbanda, ela veio trazida pelos escravos. O povo bando, o povo de Angola, o povo de Queto, o povo da África que trouxe. Então ela já existia a Umbanda, né? Porém ela não era fundada, ela não tinha nome, porém ela já existia. Então nós não podemos afirmar que só a partir que o Zélio fundou estava certo, tá?
Então a nossa Umbanda, ela se abre um leque, né? Ela é literalmente um chapéu ou uma árvore que vai se encaixando ali todas as suas ramificações, né? É Umbanda de Omolocô, Umbanda branca, Umbanda mista, Umbanda africanizada, né, um Bandomblé. Aí cada um tem o seu nome, né, e o jeito de chamar a Umbanda, que acaba sendo uma só, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é esse conhecimento, é esse aprendizado. E uma das coisas que eu criei esse canal, que foi para quê? Para nós não apanhar, tá, de outras religiões, de outros cultos e ficar quieto. Por quê? Não sabemos da nossa religião, não sabemos defender a nossa religião, tá? Então, pessoal, a mensagem que eu quero passar hoje para vocês é essa: aprendam, procuram o conhecimento, procuram saber a nossa origem, a nossa história, tá? A nossa religião, como foi fundada, por quem, como surgiu e antes dela o que acontecia, tá? Para nós termos aí como debater, tá? Mas debater num ponto positivo, com fala, com ensinamento e aprendizado para os leigos, para os ignorantes, tá? Então a nossa Umbanda, ela é muito antiga, a nossa Umbanda é antes de Zélio. Zélio foi uma pessoa muito marcante e muito boa, né? E foi um cara assim excelente por fundar a Umbanda, né? Para ter o primeiro congresso, para ter o primeiro marco da Umbanda. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Preto Velho, Pai Antônio, também foi muito marcante para o nosso início da Umbanda. Porém, nós temos que ter o conhecimento, ter o aprendizado que a nossa Umbanda foi bem antes de Zélio, tá bom? Pessoal, o próximo vídeo eu quero trazer aqui para vocês mais conhecimento a respeito da palavra Umbanda, o que é a Umbanda, né? E quais são os seus legados para se cumprir na Umbanda, tá bom? Então, desde já, agradeço a todos do nosso canal. Tem aí inscritos novos no nosso canal, então sejam bem-vindos. Muito obrigado, axé, que a espiritualidade abençoe cada um aqui do nosso canal. Eu peço para vocês novamente, deixam aqui embaixo nos comentários se vocês sabiam dessa história, se vocês sabiam já do surgimento, né, da nossa Umbanda, da nossa religião, tá bom? E deixa também o que vocês querem que eu traga, quais são as dúvidas de vocês. Eu queria que você falasse, vou dar uma sugestão, né? De roupas, dos nossos guias, das nossas ervas, não sei, tá? Quais são as dúvidas de vocês? Deixam aqui para mim começar a trazer conteúdos diferentes para vocês e tirar essa dúvida de cada um, tá bom? Então, pessoal, novamente agradeço a todos, tá? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Você que aí que não é inscrito, que está vindo pela primeira vez no nosso canal, está vendo nossos vídeos pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho de notificação, tá? Assim, todo momento, toda hora que eu subir um vídeo, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? Que tem vídeo novo. Então, pessoal, um abraço, tá? Novamente, que a espiritualidade possa abençoar cada um e até o nosso próximo vídeo.